Tchup, tchup, tchup. Coragem. Oi, oi, gente! Pra quem não me conhece, eu sou Susan Corini e hoje a gente vai falar sobre procrastinação. Bom, vamos definir bem esse conceito para vocês tentar entender. Se você é uma pessoa que percebe que sempre deixa as coisas para a última hora e nunca consegue concluir as atividades diárias, você tem uma grande probabilidade de estar procrastinando. Com isso, eu vou lançar algumas dicas para vocês lidarem melhor com a procrastinação, para vocês procurarem evitá-la, porque ela traz um sentimento muito forte de remorso, porque às vezes a gente fica, ai meu, tive tanto tempo para estar fazendo isso, para estar fazendo um trabalho de faculdade, que eu simplesmente deixei para a última hora e não dei tudo de mim. Por que a procrastinação muitas vezes ocorre? Vamos tentar entender isso. Exemplo. Vou dar um exemplo meu aqui. Às vezes eu tenho trabalhos extensos para fazer na faculdade. E eu já fico assim, meu Deus do céu, quando é que eu vou começar a fazer isso? E às vezes eu preciso me encorajar a estar fazendo aquilo, de estar passando por todo aquele processo, e muitas das vezes eu deixo para a última hora. E fico tentando me encorajar tanto, com aquele medo de encarar logo a coisa de cara. E eu comecei a entender isso. Por que que isso acontecia? Eu sempre, toda vez que eu deixo para a última hora, eu me sinto muito sobrecarregada. O meu desgaste emocional é muito grande. E será que precisaria ser desse jeito? Será que precisaria ser assim? Às vezes eu tenho uma semana para estar desenvolvendo esse trabalho. E já que ele é um trabalho extenso, ele foi passado para você estar fazendo durante uma semana. E aos poucos, otimizando o seu tempo. Então por quê? Já que eu deixo ele para a última hora, eu gero em mim um desgaste emocional muito grande, uma sobrecarga gigante. Eu poderia fazer as coisas no tempo correto. Exemplo, segunda-feira eu faço introdução, terça eu já destrincho o desenvolvimento. E antes disso eu já procuro os artigos com que eu vou trabalhar e tal. Não precisaria ser algo que eu teria que fazer durante um final de semana se passaram uma semana inteira para mim estar desenvolvendo isso. Porque se foi passado uma semana, é porque o trabalho iria exigir muito. Então, às vezes eu termino o trabalho, eu sou uma pessoa que eu me cobro muito, então eu fico um final de semana inteiro, às vezes sem dormir, fazendo algo que eu poderia estar fazendo, tipo, aos poucos, que não tem nenhuma necessidade de eu estar me sobrecarregando tanto durante 2 dias se eu poderia estar dividindo isso durante uma semana. Isso aconteceu muito comigo. E eu comecei a repensar nesse meu hábito, comecei a repensar do porquê que as coisas estavam assim, porque eu precisava me encorajar tanto para fazer algo que não era tão dificultoso quanto se imagina. A forma que eu lido com isso, seria a dificuldade, e eu percebi isso muitas pessoas, que a forma com que elas agem que torna todo o processo difícil. Às vezes o processo nem é tão difícil assim. Então, eu comecei a repensar isso e a me automonitorar para me evitar esse hábito. Gente, para fazer esse vídeo, não tem como trazer o exemplo do personagem do quadrinista Aquino, o Felipe. Felipe é um personagem que sempre tá ali. Ai, mas eu preciso fazer minha lição de casa, eu preciso fazer minha lição de casa. E ele nunca vai fazer a lição de casa. E ele sofre 2 vezes. Primeiro, porque não fez a lição de casa. E segundo, porque ele quer fazer outras coisas, mas ele não pode porque ele precisa fazer a lição de casa. Então é esse tipo de sofrimento que a procrastinação causa na gente. Porque enquanto eu tô fazendo outras coisas e não me dando atenção ao que realmente tem prioridade, eu acabo me desesperando 2 vezes. Primeiro, porque eu tinha que fazer aquilo e eu não fiz. E segundo, porque eu tô fazendo outra coisa nada a ver e que eu poderia estar fazendo realmente as atividades que tinham mais prioridades na minha vida. Então, aqui eu vou trazer algumas dicas para vocês estarem lidando da melhor forma possível com a procrastinação, que é um hábito bem recorrente entre as pessoas, viu? Acredite. Principalmente nessa época de quarentena, foi o que eu mais vi em grupos de trabalho com pessoas da faculdade. Tipo, a procrastinação é algo bem recorrente. Então, vamos lá. Dica número 1, planejamento. Tem muita gente que chega em mim e fala, ai, Susan, eu às vezes não lido bem me planejando, eu às vezes prefiro já executar as coisas, já ir fazendo. Mas eu gosto de me planejar porque com planejamento eu consigo delimitar as atividades que têm mais importância para as que têm menos importância, para me dar prioridade. Então, o planejamento ele serve muito para me situar
e me organizar dentro da minha rotina. Você pode fazer um planejamento diário, você pode fazer um planejamento semanal, fica muito em detrimento de vocês. Tem gente que gosta de fazer planilha no Excel, tem gente que já prefere escrever no caderninho como eu. Então, o planejamento ela é uma dica aí bem importantezinha para vocês evitarem a procrastinação. Vamos para a dica número 2, autoconhecimento. Por que o autoconhecimento ele é tão importante nesse processo? Bom, o autoconhecimento é importante para tudo na vida, porque a gente precisa se entender, a gente precisa se automonitorar para a gente compreender como a gente lida com as diversas situações diárias na nossa vida. E com a procrastinação ela não seria diferente. Se eu sei que quando começo a assistir um filme, eu não consigo estudar porque eu sempre disperso, por que eu vou continuar assistindo os filmes antes de eu estudar? Por que eu não tento já começar a estudar ou fazer outra coisa que me faça ter um preparamento psicológico para lidar com aquela situação? Ainda mais se for uma situação mais difícil, uma situação mais extensa. Então, o autoconhecimento, ele é muito importante nesse processo para você conseguir se entender quais são as suas funcionalidades, como você lida com as situações, para você ter um maior aproveitamento das suas atividades diárias. Dica número 3. Procure dar inícios diferentes às coisas que já deram errado. Exemplo, se eu baixei um aplicativo de exercícios físicos para deixando de ser uma pessoa sedentária, e eu comecei pelo módulo mais avançado, e eu já vi que aquilo não tinha dado certo, eu fiquei muito cansada, que eu não estava com condicionamento físico para aquilo, qual a chance de eu realmente voltar a baixar esse aplicativo e começar a fazer os exercícios através do módulo mais avançado? Por que eu já não começo isso de uma outra forma, já que eu vi que já deu errado? Por que eu não começo fazendo os exercícios para iniciantes, ao invés de eu estar fazendo um exercício no módulo avançado, uma vez que eu já vi que isso já deu errado? Então procure dar inícios diferentes às coisas que vocês já viram que deram errado, porque isso também é uma forma de se autoconhecer, de se automonitorar e de tentar lidar com as situações de formas diferentes. Dica número 4. Saiba entender os seus limites e as suas funcionalidades. Se eu sou uma pessoa que eu não estou bem psicologicamente falando, se eu estou com um cansaço emocional e físico tão grande, será que seria produtivo eu começar uma atividade? Começar a destrinchar um trabalho acadêmico, fazendo algum planejamento que vai exigir muito de mim? Será que seria interessante? Então, se pensar nisso é muito importante. É importante a gente entender os limites do nosso corpo, do nosso emocional. É importante a gente entender as nossas funcionalidades, como a gente lida com as coisas de diversas maneiras. Eu acho que isso é muito importante para a gente começar também a não estar fazendo atividades onde a gente não vai ter uma produtividade bem interessante ali, não vai ter uma produtividade legal, você não vai conseguir dar tudo de si. Então, essa dica aí, ela sempre me ajudou bastante, principalmente na época do cursinho para vestibular, quando eu precisava dormir e às vezes eu queria ali tá estudando, sabe? Eu queria tá correndo atrás de tudo que tava atrasado e eu pegava e às vezes via, cara, calma, tipo, eu não tô bem psicologicamente. Por que eu tenho que estar aqui tentando fazer isso, sendo que já não vai ser algo produtivo? Eu não tava bem psicologicamente, eu estava cansada, o desgaste emocional era muito grande. E não seria interessante você se desgastar emocionalmente também para fazer as coisas? Entendeu? Se você pode otimizar o seu tempo, se você entende seus limites, se você se ouve mais. Então, é uma dica que sempre me ajudou bastante. Dica número 5. Nossa, gente, essa dica aí também sempre levei pra vida. Se for pra procrastinar, faça isso com maestria. Faça isso direito. Bom, voltando de novo ao exemplo da época do vestibular, que foi uma época muito sofrida na minha vida. Durante essa época, eu gostava bastante de assistir filmes. Aquilo me acalmava de alguma forma, né, na hora que eu ia estudar, porque, gente, estudar é bom, estudar é muito legal. Só que quando você tem aquela pressão muito grande de, olha, eu preciso estudar, porque meu futuro tá em jogo, você deposita muito de si naquilo, sabe? E isso acaba te desgastando de uma forma muito grande. Eu comecei já a perceber que eu procrastinava bastante. A forma que eu mais procrastinava era assistindo filmes, porque aquilo me acalmava, me desviava a atenção um pouco mais, sabe? Me deixava mais tranquila.
Mas só que tinha uma condição para me assistir o filme. Já que eu não vou estudar, por que eu não assisto filmes que eu vou ter um aproveitamento maior? Eu não vou assistir, eu não vou deixar de estudar para assistir um besteirol. Já que é para assistir alguma coisa, vamos buscar algo que me possibilite um desenvolvimento pessoal maior. Toda vez que você for procrastinar e que você vê, ai, gente, eu tô cansada, tipo, eu preciso dar um tempo, procrastine sempre procurando um desenvolvimento pessoal. Eu sempre assistia filmes que traziam, geralmente eram documentários, que me situavam em relação à situação agropecuária do país. Era um documentário super interessante sobre obsolescência programada e um monte de coisas que eu ia utilizar dentro da matéria de geografia pro cursinho. Então, tipo, me ajudou bastante, entendeu? Então, eu, até mesmo na procrastinação, eu possibilitei que fosse um hábito que me trazesse algum desenvolvimento pessoal. Então, é uma dica muito chave. Gente, se for para procrastinar, que você procrastine com coisas que vão te trazer algum tipo de conhecimento, que tragam algum tipo de valor para vocês, tá? Dica número 6. Não se cobre muito. Eu sou uma pessoa que eu me cobro bastante, mas eu comecei a ponderar mais isso, porque é um grande problema. Porque a nossa sociedade, ela exige que a gente tenha um nível de produção muito exacerbado ultimamente, né? E às vezes a gente se cobra bastante, às vezes a gente tem que parar e pensar, será que o problema sou eu? Ou é também esse modelo de sociedade que quer que eu não pare nunca? Porque a gente, vamos analisar o modelo que as pessoas ultimamente vivem, né? Muitas pessoas, elas estudam e trabalham. Como é que você vai encaixar, tipo, o cansaço emocional, o desgaste emocional e físico é muito grande. Porque essas pessoas ficam, muitas das vezes, o dia inteiro fora de casa. E quando essas pessoas têm um tempo, ela se vê muitas vezes obrigada a estar produzindo alguma coisa, a ter que estar fazendo alguma coisa. Toma cuidado com essa cobrança, sabe? Essa cobrança exacerbada, que você tem que entender essas limitações, você tem que aprender a se ouvir mais, para você conseguir lidar isso de uma melhor forma. Você tem que saber quando você está procrastinando o que você pode fazer para diminuir isso e, ao mesmo tempo, você tem que evitar essa cobrança exacerbada que vai te possibilitar muita atenção. Para pessoas ansiosas como eu, não faz nem um pouco bem. Então, é isso, não se cobre muito. O nosso modelo de sociedade já cobra muito da gente, entendeu? Então, seja uma pessoa que tem um olhar mais empático consigo mesmo. Isso é muito importante. Outra dica aqui que eu dou pra vocês, que eu nem contabilizei aqui, mas tentam traçar quais são os objetivos das coisas que você se propõe a fazer. Por exemplo, eu estou me sentindo muito cansada, eu preciso começar uma série de exercícios físicos. Por que isso é importante pra mim? Eu comecei a fazer uma atividade, eu comecei a fazer um curso de inglês e eu quero aprender inglês, mas por que quando eu preciso fazer a minha atividade, quando eu preciso assistir filmes em inglês, eu me auto-saboto e não vou partir desse processo? Vamos pensar no porquê as coisas são importantes pra gente. Toda vez que vocês forem iniciar uma grande meta, estejam com isso sempre em mente. Por que isso é importante pra mim? Por que eu escolhi estar fazendo isso? Talvez, será que você quer estar fazendo isso? Será que isso é importante pra você? Então, repense sobre o objetivo das coisas que você faz. Porque todas as coisas, todo grande objetivo que a gente tem um processo. E a gente não pode simplesmente pular o processo para chegar já no resultado. Então a gente precisa repensar no porquê isso é importante pra gente. O que isso vai proporcionar na minha vida. Então, gente, essas aqui foram as minhas dicas. Espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma. E eu espero, de verdade, que vocês possam estar acompanhando todo esse processo, que vocês comentem, que vocês coloquem aí toda a opinião de vocês sobre como que a procrastinação se dá na vida de vocês e sobre se essas dicas estão ajudando vocês também a melhorar esse hábito aí que traz muito remorso, que traz muita angústia, que traz muito desespero. E se vocês gostaram do vídeo, compartilhem, dá um likezinho aí pra ajudar e se inscrevam no canal pra estar recebendo mais vídeos meus. Beijinho, tchau, tchau e até a próxima.